queridos, hoje nós chegamos ao quarto estudo da série intitulada A Oração que Agrada a Deus. Temos feito um estudo sobre oração, de um modo geral, como olharmos para esse tema à luz da Escritura. Na terça-feira passada, se os irmãos lembram bem, nós começamos a falar sobre os tipos de oração presentes nas Escrituras. Lembram disso? E lá nós falamos sobre a oração de louvor, adoração e gratidão. Então ali nós vimos que existem orações específicas na Escritura, sobretudo no Saltério, no livro dos Salmos, as quais nos ensina a adorar a Deus por meio da oração, a louvar a Deus por meio da oração. E ali eu disse aos irmãos que tanto a adoração quanto o louvor apontam para esse reconhecimento nosso enquanto criaturas, enquanto servos, daquilo que Deus é. Aponta para os atributos, as características de Deus, aquilo que Deus fez ao longo da história, para o seu povo, para a salvação, como Criador do universo. Então a ideia é que nós possamos, em nossas orações públicas e particulares, também ter esse momento onde a gente não somente pede, ou não somente agradece, mas onde nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, com as nossas palavras. Isso é importante, irmãos. Importante glorificarmos a Deus com as nossas palavras, verbalizando isso. Isso faz com que tanto Deus seja glorificado, sobretudo nas orações públicas, mas faz também com que nós tragamos à memória o Deus a quem nós servimos, olhando para as suas características, os seus atributos, etc. Vimos também modelos de oração de gratidão, de como nós devemos nos voltar a Deus para agradecer. E a oração de gratidão nada mais é senão um reconhecimento por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. E isso tanto no âmbito geral, não é? E nós agradecemos a Deus pelo cuidado, pela proteção. Hoje eu passei aqui em frente à praça, como é o nome dessa praça aqui? José Bastos. Aí eu não tinha visto ainda aqueles dois monumentos ali, né, que tem os 10 mandamentos, né? E eu estava pensando, isso é o tipo de coisa que só se pode acontecer num país livre, num país onde há liberdade de culto, de adoração, não é? E glorifiquei a Deus por aquilo, né? Então lá os 10 mandamentos, para quem quiser passar, ver, ler, relembrar, né? É motivo de nós adorarmos, agradecermos a Deus. Mas eu comentei também com os irmãos que as orações de gratidão na Escritura, ela tem muito uma conotação pessoal, na qual os salmistas, as orações agradecem por coisas específicas, né? E a oração de gratidão é algo necessário também nos nossos dias, diante, talvez, de uma característica geral que está contida em nossas orações, de apenas a gente pedir, né? Pedimos, poucas vezes lembramos de retornar em oração para agradecer a Deus, né? Por bênçãos recebidas, pelo favor do Senhor conferido a nós. Hoje, então, nós iremos iniciar, é pouco provável que a gente consiga terminar esses 3 tipos aqui de oração. Nós iremos falar sobre a oração de confissão, a oração de intercessão e a oração imprecatória. É esse o tema aqui do nosso estudo de hoje. Confissão, intercessão e imprecação, 3 vozes da alma diante de Deus. E por que 3 vozes da alma diante de Deus? Porque, como dizia o famoso pregador Charles Spurgeon, o Saltério, o livro dos Salmos de um modo geral, que pode ser também chamado de um livro de canções ou de um livro de orações, ele dizia que é uma grande representação dos mais variados sentimentos da alma humana, dos mais variadas características emocionais que nós temos diante de Deus, mediante as lutas que enfrentamos, os problemas, como lidamos com as alegrias, com as tristezas, com os momentos de vitória e de derrota. E aqui especificamente talvez seja os tipos de oração onde mais nós vemos isso aflorado, né, muito claro. Então vamos ver em primeiro lugar o que seria uma oração de confissão, o que seria uma definição de uma oração de confissão. Eu vou ler aqui uma definição, eu peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: a oração de contrição é o momento onde o crente reconhece os seus pecados diante de Deus e humilha-se em busca do perdão. Essa oração expressa arrependimento sincero e fé na misericórdia divina.
O verdadeiro arrependimento não se limita à tristeza superficial pelo erro, mas implica em mudança, direção e restauração no relacionamento com o Senhor. O famoso pregador John Owen disse que o verdadeiro arrependimento nasce do senso da santidade de quem Deus é, da malignidade do pecado e sempre nos conduz à cruz de Cristo. Orações de confissão, irmãos, estão presentes em toda a Escritura, de um modo geral. São orações e momentos nos quais, de forma humilhada, contrita, olhando para si mesmo, o homem, a mulher, o servo de Deus, passa adiante daquele que não pode nada ser escondido a ele, derramar o seu coração e a sua vida diante dele, confessando os seus erros, confessando os seus pecados. De um modo geral, irmãos, nós somos muito autoprotetores de nós mesmos. Nós queremos proteger a nossa imagem, a nossa reputação. De um modo geral, quer ver uma coisa? Aqueles desafios, chega a ser engraçado, né? Alguém diz assim, olha, fala aí um defeito seu. Aí a pessoa diz assim, eu sou pontual, eu sou perfeccionista, não é? Ou seja, coisas bem superficiais, né? Porque, do modo geral, nós protegemos muito a nós mesmos. Isso tem uma boa base no coração orgulhoso que muitas vezes temos, não é? Isso desde o Éden, né? Quando Eva e Adão, não admitindo o erro que cometeram, o pecado que cometeram, começaram a colocar pecado em outras coisas e não olhar para si mesmo. Mas um coração contrito, uma oração de arrependimento, uma oração verdadeira de contrição diante do Senhor, ela é essa que se derrama diante de Deus, reconhecendo algumas coisas. Eu diria que a oração de confissão, uma boa oração de confissão à luz da Escritura, tem algumas características. Eu elenquei pelo menos 5 delas aqui, e a gente vai trabalhar cada uma delas. Em primeiro lugar, uma oração de confissão, ela reconhece que o pecado é contra Deus. Em essência, todo pecado é contra o Senhor. Em segundo lugar, uma oração de confissão de pecados, ela acontece sem justificativas. Sabe quando a gente, com muita dificuldade, confessa um erro que cometeu ao marido, à esposa, ao filho, ao pai, ao amigo, ao colega de trabalho, mas a gente já chega com as justificativas do porquê a gente fez aquilo? Olha, eu fiz isso, mas... Aí vem um monte de justificativas, né? A verdadeira confissão diante de Deus, não, ela é sem justificativas. Uma outra característica que nós veremos também aqui da confissão é que ela atribui culpa a si mesmo e não ao outro. Em quarto lugar, ela busca o perdão crendo na graça e misericórdia de Deus em perdoar. E em quinto lugar, uma oração de confissão compromete-se com a obediência e santificação. Como trata-se de um estudo bíblico, os irmãos vão demonstrar toda a habilidade em abrir textos aí agora rapidamente, viu? Saque sua Bíblia, que nós iremos ver alguns textos. Eu não vou poder esperar tanto que você abra aí para a gente adiantar aqui o nosso processo. Mas em primeiro lugar, uma primeira característica da oração de confissão à luz da Escritura é que ela é um reconhecimento de que o pecado é contra Deus. A verdadeira confissão então começa com a consciência de que todo pecado é em última instância contra o próprio Deus e uma violação contra a sua lei. Irmãos, só é possível ter consciência do que é o pecado, até para abandoná-lo e libertar-se dele, quando nós compreendemos que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra o Senhor. Por mais que esse pecado seja diretamente contra o próximo, contra você mesmo, contra um irmão em Cristo, o marido, o pai, se é nos pensamentos, se são nas atitudes, todos os pecados afrontam a Deus. A gente acabou de mencionar aqui os 10 mandamentos, né, que se dividem em 2 tábuas, né, e não são 5 mandamentos para cá e 5 para lá, né, inclusive está certo ali na praça, são 4 e 6, né, os 4 primeiros mandamentos, quando quebramos, pecamos diretamente contra Deus, e os últimos 6 são os pecados que cometemos uns contra os outros. Mas a verdade é que quando quebramos um só desses mandamentos,
quebramos todos eles e afrontamos a santidade de Deus. Pecamos contra o próprio Senhor. Toda desobediência é uma desobediência contra Deus. Por que é importante enfatizar isso, irmãos? Porque muitas vezes, diante de situações difíceis as quais nós vivemos, esses dias eu estava assistindo um programa no qual mostrava algo que é muito comum acontecer nos nossos dias, né? Esse senso de justiça extremamente equivocado, né? Equivocado que nós temos. Então, diante de determinadas situações, nós achamos que até alguns pecados eles são justificáveis. Saiu a notícia de que aquele covarde homem que espancou a namorada, noiva, sei lá, com mais de 50 socos, né? Sofreu violências de todos os tipos que você pode imaginar na cadeia onde estava, né? E aí um monte de gente lá comemorando, salteando e demonstrando a sua alegria e contentamento diante daquilo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos vemos diante de situações nas quais a gente pode até achar que alguns pecados são justificáveis, né? Mas não são. Todos os pecados afrontam diretamente o Senhor. E a gente precisa ter essa consciência. Sabe quem tem essa consciência? O salmista Davi. Olha só o que diz o Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que sejas tido por puro no teu julgar, que sejas justificado no que falares e no teu julgares. Olha só, a ideia aqui é que o salmista está confessando o seu pecado e dizendo: olha, eu pequei foi contra ti, contra o Senhor. A gente sabe o contexto aqui, né? O contexto de Davi, que peca contra Batseba, que mata seu marido, né? E peca de fato contra todos, contra muita gente. Davi peca ali, né? Mas aqui o senso de noção de contra quem ele pecou é direto, e ele diz: contra ti pequei somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, fiz o que é mal à tua vista, né? 1 João capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui é João nos mostrando como todo pecado é uma afronta direta contra o Senhor. Então, nós vimos aqui que, em primeiro lugar, uma característica de uma oração de confissão, quando confessamos a Deus, quer seja publicamente, quer seja individualmente, é que precisamos reconhecer que o pecado é diretamente contra o Senhor. Uma outra coisa também, irmãos, que nós precisamos ter em mente em todo o tempo, principalmente no que se refere a confissões às quais temos dificuldades de fazer, erros nos quais temos dificuldades de admitir, até mesmo diante de Deus, é que uma verdadeira oração de confissão de pecados, ela acontece sem justificativas, sem mas. É um puro e simples e direto pedido de perdão, um pedido de desculpas. Quem confessa corretamente não tenta encobrir, minimizar, racionalizar o pecado, mas o reconhece com sinceridade diante do Senhor. Não é incomum em erros e pecados que cometemos uns contra os outros, principalmente uns contra os outros, queremos justificar o nosso pecado, justificar o nosso erro. Magoamos uns aos outros, ferimos uns aos outros, machucamos uns aos outros, e quando somos confrontados, ou quando nos confrontam, nós temos preparado um arsenal de justificativas, de mas, não é? Olha, mas, é verdade, eu falei isso, mas ele falou isso, aquilo outro. E esse é um jeito clássico, muitas vezes, que nós usamos para justificar os nossos pecados, né? Usar o pecado do outro para, de algum modo, justificar o nosso. Principalmente quando admitamos que acontece, o pecado do outro é pior que o meu. É pior que o meu, não é? Alguém vai lá e quebra minha perna,
eu só pisei no calo dele. Aí eu digo, não, mas olha só, eu pisei no calo dele, é verdade, mas ele quebrou minha perna. Não, mas você não devia fazer nada. Nada. Então, pecados não são justificáveis, irmãos. Sobretudo diante de Deus. Sobretudo diante do Senhor. O texto de Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Uma forma de encobrir a transgressão não é apenas através do ato de escondê-la, tá? Muitas vezes encobrimos nossas transgressões, ocultamos as nossas transgressões, deixando elas claras, quando não admitimos, quando não assumimos, quando não reconhecemos o pecado. É um pecado que está encoberto, é um pecado que não foi confessado. E apesar, irmãos, de pela graça de Deus sabermos do poder do perdão de Cristo sobre nós, e entendermos, inclusive, preste bem atenção, que essencialmente falando, o perdão de Deus por meio de Cristo não depende diretamente da nossa confissão. A grande verdade é que, se você é crente em Cristo Jesus, nasceu de novo e tem consciência dos seus pecados, é impossível não confessá-los diante de Deus. É impossível não reconhecê-los. Você até pode caminhar um tempo na dureza do seu coração, mas lá no fundo, mesmo sem admitir a ninguém, você sabe e tem consciência do seu erro. Você sabe e tem consciência do quanto precisa mudar, do quanto precisa confessar isso diante de Deus, se necessário, diante dos homens, para abandonar esse pecado. Aqui o texto de Provérbios, nos mostra como pecados não confessados e, consequentemente, não abandonados, podem trazer grande devastação às nossas vidas. O Salmo 32, verso 5, capítulo também bastante conhecido no que se refere ao tema arrependimento, diz assim: confessei-te o meu pecado, 32:5, Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, eu não mais encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, ou a culpa do meu pecado. Aqui a confissão, irmãos, da iniquidade, do erro, da transgressão, aparece lado a lado com o perdão de Deus, com o perdão divino. É por isso que, mesmo quando pecamos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, Deus é o primeiro qual nós devemos confessar esse pecado. Ele é o primeiro no qual nós devemos nos colocar diante dele e pedir perdão. Senhor, perdoa-me pelo que eu falei, pelo que eu pensei acerca do meu irmão. Não deveria. Muda o meu coração nesse sentido. Dá-me um coração igual ao teu. Muda a minha visão. Muda o meu entendimento. E colocando-se diante de Deus em oração de forma sincera. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós vemos algumas coisas acontecendo na Escritura, ou a Escritura deixando bem clara, que muitas vezes não consideramos. Então permita-me dar um exemplo, através de uma pergunta. Pastor, você acredita que é possível que Deus, por meio da sua mão, ou até por meio do seu decreto, autorize que Satanás oprima crentes, ou o próprio Deus com a sua mão pese sobre crentes, no que se refere à saúde, ao sofrimento, a tribulações e a tempestades, por conta de pecados ocultos, pecados não confessados? Entenderam a pergunta? A minha resposta é um gigantesco sim, irmãos. Sim. O que nós não podemos fazer, que é o que é feito muito por aí afora, é querer tentar adivinhar qual é o caso em que isso está acontecendo ou não está.
Porque deixa-me lhe dizer uma coisa, não tem como saber quando Deus está fazendo isso com esse propósito ou não. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, não tem como saber. E se tiver, é muito provável que, através das muitas circunstâncias, Deus mostre isso a você, e a você somente. Sobretudo quando esses sofrimentos vêm como consequência direta de pecados os quais nós cometemos. Mas, irmãos, eu não tenho dúvida alguma que o sofrimento, a angústia, veja, o Salmo 51, né, que fala sobre arrependimento, diz: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, né, e eu gemia de dor. O entendimento é que ali trata-se de um sofrimento físico, literal, diante de pecados não confessados. Isso vale, irmãos, para a nossa vida particular e vale para a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Não tem como crer, irmãos, que uma igreja avance, cresça, desenvolva, quando existem pecados, problemas, erros ocultos, não tratados, não cuidados, onde não há restauração. Deus pesa a mão ali, Deus pesa a sua mão, para que haja de fato contrição, arrependimento, consciência de erros. E tudo isso está dentro deste segundo ponto que eu trago aqui como característica da oração de confissão, que ela não atribui culpa ao outro, e sim a si mesmo. A si mesmo. Isso não exclui o erro que os outros cometem nesse processo, mas eu preciso reconhecer o meu erro, o meu pecado, confessá-lo diante de Deus e abandoná-lo. E aí entra o outro tipo de oração, né? Que é a oração de intercessão, quando você vai orar agora para pedir que Deus faça o mesmo no coração do outro, não é? Mas isso começa em mim. Então, a oração de confissão, nós vimos aqui, ela tem como característica reconhecer que o pecado é contra Deus, ela acontece sem justificativas, ela não culpa ao outro, mas e sim a si mesma. E agora, uma outra característica da oração de confissão é que ela busca o perdão crendo na graça e misericórdia de Deus em perdoar. Se você não tiver uma compreensão bíblica acerca do perdão de Deus, você entra em desespero diante do pecado. E eu já vi casos assim. Gente que olha para os seus pecados, tem uma consciência tão grande dos seus pecados, mas essa consciência do pecado, ela não pode, irmãos, sobrepujar a graça de Deus, a misericórdia de Deus em alcançar o pecador e perdoá-lo. Não é incomum no meio cristão, pessoas olharem para seus pecados e acharem que Deus não as perdoa, ou não pode perdoá-la, ou olhar para o seu pecado de um modo maior do que ele realmente é, que no caso é olhar para o seu pecado como se fosse este maior do que a graça de Deus, maior do que a misericórdia de Deus. Então ele se desespera e vive com um medo constante, desesperador, avassalador da morte, da condenação eterna, porque não consegue olhar para a continuação da doutrina bíblica do arrependimento, da contrição, da confissão de pecados. A confissão de pecados, irmãos, a contrição, o arrependimento, aponta para o perdão por meio da graça de Deus, por meio da misericórdia do Senhor. A confissão, então, ela é acompanhada da fé, e o arrependimento da confiança de que o Deus misericordioso e fiel vai perdoar, não pelo mérito humano, mas pela obra de Cristo, pela obra do Senhor. Então, você deve se angustiar pelo seu pecado, você deve se entristecer pelo seu pecado. Aliás, eis um bom pedido de oração nos nossos dias, né? Que os servos de Deus de fato se entristeçam quando pecarem, que de fato haja comoção no coração, mas que isso seja transformado em um espírito de confiança e de graça e de misericórdia, na certeza de que Deus é esse Deus
perdoador. Na certeza de que, sendo você salvo em Cristo Jesus, nascido de novo, não há um só pecado que não possa ser perdoado por Cristo. Não existe pecado no qual Deus não possa dar-te a libertação total e completa. E esse é o nosso esforço constante e contínuo. Olha só o que diz o famoso texto de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Aqui, irmãos, a confissão de pecados, diferente de como interpretou, inclusive, erroneamente, equivocadamente, talvez até hoje, o catolicismo apostólico romano. A confissão não se trata de um simples ato ritualístico de verbalizar o erro que cometeu. Isso não é confessar. Confessar não é apenas isso. Também o é. Mas essa verbalização precisa ser uma consciência profunda do que é o pecado, de quem é Deus e do que o pecado faz nessa minha relação com Deus, nessa minha relação com o Senhor. É dessa confissão que João está falando. Se confessarmos os nossos pecados, parte dessa consciência, dessa doutrina bíblica da confissão, dessa compreensão de como os nossos pecados afrontam a Deus, desonram ao Senhor, insultam a Deus, entristecem o Espírito Santo. E é diante disso que nós cremos que quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que Isaías, no capítulo 55, verso 7, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Arrependimento, irmãos, arrependimento tem uma relação direta com outra palavra muito conhecida na nossa teologia, que é a conversão. E a conversão nesse sentido não é apenas para os ímpios, não é apenas para o incrédulo. Todos os dias nós devemos passar por um processo de conversão. Quando nós, quer ver uma coisa? Alguns pecados nós temos dificuldades de admitir. Pecados, por exemplo, ligados ao orgulho, à soberba, à vaidade. Pecados aceitáveis são muito difíceis de serem admitidos, como inveja, a cobiça, a gula, dentre tantos outros pecados que se tornaram tão comuns e que muitas vezes até praticamos tanto que temos dificuldade de admiti-los, de assumi-los, de enxergá-los, até o dia que Deus decide abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver um pouco mais daquilo que já vemos, não é? Certa ocasião, e eu conto essa história porque pedi autorização à pessoa, tá? Certa pessoa era membro da igreja e aparecia lá na igreja de vez em quando. Toda igreja tem crente assim, né? É o crente que ele não se envolve com nada, ele não trabalha em departamento nenhum, ele não faz parte de sociedade interna nenhuma, ele nunca está disposto a trabalhar, nem a servir, ele não se envolve relacionalmente com ninguém, e ele aparece na igreja uma vez no mês, duas, ou no máximo uma vez na semana, no domingo à noite, não é? E a gente que inclusive se nega a participar, a se envolver, estar junto, fazer parte desse corpo vivo que é a igreja, né? E essa pessoa era desse jeito. Um belo dia, na virada de um ano, eu vi essa pessoa envolvida nos trabalhos da igreja, com as sociedades internas. Estava na igreja domingo de manhã, domingo à noite, no culto da terça-feira, e eu comecei a achar aquilo estranho. Eu cheguei para a pessoa e digo: rapaz, o que está acontecendo? Estou preocupado. Ela disse: o que foi? Eu disse: rapaz, você está demais na igreja, está vindo muito, está aqui direto, se envolvendo, está participando, o que aconteceu? Ela disse: pastor, tomei vergonha na cara, tomei vergonha, entendi que eu tenho que servir ao Senhor com mais dedicação e estou decidindo fazer isso. Sabe o que é isso, irmãos? Conversão. Você sabe que conversão é a ideia de um indivíduo estar andando num caminho
e ele dá meia volta e começa a caminhar no lado totalmente oposto o qual ele estava caminhando outrora. Não é mais ou menos diferente, não é parecido, é o oposto. É o oposto. Irmãos, é isso que aponta a última característica aqui dessa oração de confissão. É um comprometimento com a obediência, a santificação e a mudança de atitude. Porque a verdadeira oração de confissão, ela se compromete com a obediência e com a santificação. A verdadeira confissão sempre conduz à mudança. O arrependimento genuíno é acompanhado por um novo compromisso de viver em santidade. Mas aqui eu preciso fazer a seguinte ressalva. Porque isso aqui pode ser uma realidade um tanto angustiante para nós que lutamos contra o pecado diariamente. Porque se a verdadeira confissão e o verdadeiro arrependimento consiste em mudança total de atitude, total e completa, e restrita, acabada, isso deveria significar dizer que eu que confessei a Deus agora, que falei mal do meu irmão, e que pedi perdão a Deus, pedi perdão a ele, a única prova que eu realmente me arrependi, de fato e de verdade, é se eu nunca mais fizer isso. Nunca mais. Muitas vezes a gente tem uma visão um tanto equivocada dessa forma acerca do que é o arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, ele é por conta daquele pecado especificamente cometido naquele momento, naquela hora. É óbvio que isso não é uma carta branca para você cometer de novo e pedir perdão de novo, peca de novo e pede perdão de novo, peca de novo, pede perdão novamente. Mas a pergunta é, por sua vez, à luz também da doutrina bíblica do que é o pecado, do que é o perdão, quem de nós conseguirá abandonar todos os seus pecados após confessá-los? Então, irmãos, eu não tenho dúvida que alguns pecados, é por isso que, preste bem atenção, é por isso que nós cremos que, biblicamente falando, existe uma gradação, um olhar diferente de Deus para cada tipo de pecado. Porque se você não tiver cuidado, você pega isso que eu estou dizendo aqui e diz assim: pastor, então é verdade, olha só, eu sou ladrão, não é? O indivíduo rouba. Aí ele diz assim: não, mas olha, mas não tem como se livrar do pecado totalmente. Então eu peço perdão, mas passo 3 semanas sem roubar, mas depois eu vou lá e roubo de novo. Mude o pecado por pecado mais horrendos. O indivíduo é assassino, ele é um traficante de drogas, ele é um serial killer, ele é, né? Então não dá para ele dizer assim: olha, não, eu estou tentando deixar aí, não é? Enquanto isso ele vai pecando, não é? Mas existem outros pecados, irmãos, que nós lidamos no dia a dia, que talvez nós tenhamos que lidar com eles até que Cristo volte. Tentações, e é melhor dizer dessa forma, tentações as quais nós talvez soframos até que Cristo volte. E é possível que mesmo depois de um arrependimento genuíno e verdadeiro, uma contrição, em um tempo de estabilidade e de caminho, nós caiamos nesse mesmo pecado de novo? Sim, é possível. É possível. E o que fazemos diante disso? Voltamos aos pés da cruz, voltamos aos pés do Senhor, pedimos perdão uma vez mais e buscamos maior fortalecimento, buscamos maior estabilidade espiritual, maior piedade, vida e devoção com Deus, para que de fato possamos abandonar estes pecados gradualmente. Isso também vai variar na vida de cada um. Quer ver uma coisa? Eu já tive a oportunidade de, em alguns momentos, trabalhar com casas de recuperação, né, de pessoas com dependentes químicos, né, ou alcoólatras. E tem gente crente nesses lugares, irmãos. E gente que
luta, e é uma luta diária e constante para abandonar, para deixar. Alguns conseguem fazer isso com semanas, outros conseguem fazer isso com meses, outros continuam caindo depois de anos lutando, não é? Contudo, o nosso alvo, o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser e precisa ser a obediência e a santificação. Não parte de uma mente, de um coração que nasceu de novo, o entendimento: olha, rapaz, é assim mesmo, nós somos pecadores, somos falhos, a carne é fraca, não é? Quase que como uma conformidade com o pecado. Não, precisamos prosseguir em conhecer o Senhor neste crescimento contínuo de santidade, de santificação e de abandono dos nossos pecados. Mas isso é fruto de fato de um processo. É fruto de um processo no qual nós permanecemos até o dia que Cristo volte, né? Diante dessa luta constante nossa, o caminho é o caminho de fato do arrependimento, da contrição e de nos colocarmos então diante do Senhor. O crente que ora, irmãos, confessando os seus pecados, ele vive em comunhão com Deus e experimenta a paz interior, a paz que excede todo entendimento. Portanto, tenha vida de confissão diante de Deus. Confesse seus pecados, mas preste bem atenção, em suas orações particulares, seja específico com Deus. Dê nome aos seus pecados, nomine-os. Deus, o Senhor sabe que eu tenho caído neste pecado, e tenho caído porque tenho sido fraco, muitas vezes faço porque quero, faço porque gosto, não deveria. Deus me perdoa, Senhor, perdoe este ou aquele impulso que tenho, que me leva a pecar, que me leva a falhar. Deus, pequei contra minha esposa, contra o meu marido, pequei contra o irmão da igreja, quando pensei aquilo que não deveria acerca dessa pessoa, quando falei aquilo que não deveria, quando julguei de forma equivocada. Me perdoa, Senhor, me perdoa e me ajuda a não cair mais nesse pecado. Há uma falta de paz, irmãos, pairando no mundo hoje, e o mundo não sabe, nem tem consciência que essa falta de paz tem relação direta com a culpa que cada ser humano carrega diante de Deus. Culpa que nós não precisamos carregar mais. Cristo carregou por nós, Ele levou por nós. E a confissão, ela vem para então nos livrar deste peso de culpa, trazendo-nos paz tão necessária diante dessas orações que nós colocamos diante de Deus. Nenhum cristão cresce, irmãos, espiritualmente, escondendo o pecado, mas o expondo à luz de Cristo. Então, que o Senhor nos dê um espírito contrito, um coração quebrantado diante de Deus, que não tenhamos um coração duro para não reconhecer os pecados, os erros que temos cometido, mas que o nosso coração seja movido pelo Espírito Santo dele mesmo, para reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, os males que temos cometido, e assim confessarmos diante do Senhor, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar, então, pedir ao Senhor que nos instrua e nos abençoe desta forma. Fique de pé, vamos orar, encerrando esse tempo aqui de estudo da palavra. Eu queria reforçar o pedido de oração aqui do presbítero Gilberto, que continuem orando pela reunião do presbitério que nós teremos esse final de semana, para que Deus esteja cuidando, trazendo o pastor Júlio, que chega na quinta-feira, e cuidando desse tempo onde nós iremos buscar ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um estudo bíblico, um tempo onde podemos nos debruçar sobre a tua palavra, Deus. Senhor, revele, Deus, em nossos corações, traga às nossas mentes os pecados que temos cometido contra o Senhor,
e naquilo que temos desagradado o Senhor e não temos cumprido a Tua vontade. Ó Deus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Deus, e cria em nós, Deus, um coração igual ao Teu. Renova, Deus, dentro de nós um espírito inabalável. Ó Deus, nós confessamos, Deus, o quanto temos falhado e pecado, Deus, contra o Senhor, contra nós mesmos, contra o nosso próximo, e rogamos o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor aplique, Deus, a Tua palavra aos corações que aqui estão, esses irmãos que ouviram, aqueles que nos acompanham também pela internet, que o Senhor nos dê uma noite de paz, renova as nossas forças para a Tua glória mesmo, em nome de Cristo Jesus que a Te oramos. Amém.